Boa noite. Espero eu que todos estejam me ouvindo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Núbia, que chegou aí. Boa noite, dona Antonielli. Tem mais gente aí na sala. Boa Vou pedir para noite. dar uma boa noite para poder a gente saber quem é que está. Que aqui mostra o número, mas não mostra quem é. Dá uma boa noite aí, gente. Antonielli, boa noite para você, querida. Boa Tem noite. alguns minutos. Quer falar alguma coisa, fazer uma introdução? Só agradecer a presença das pessoas e eu espero que todo mundo participe, né? Com dúvidas, com comentários, que sempre é muito bom. Curtir a live também, compartilhar. É isso. Sejam bem-vindos. Isso aí. Gente, a nossa proposta da live de hoje, de algumas lives mais à frente, é falarmos sobre os fenômenos espíritas, os fenômenos anímicos que se encontram na Bíblia. Então, são diversos, são centenas deles. Então, nossa proposta é falar sobre esses fenômenos. Quem não conhece, né, gente, alguma passagem da Bíblia, do Velho ou do Novo Testamento, que tenha a citação clara e explícita de algum fenômeno espírita, mediúnico ou de algum fenômeno anímico? Acho que todo mundo pode citar um montão. Né? Nós aqui separamos alguns e nós vamos comentar um pouco. Nós vamos lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 6 em diante. Né? Opa, valeu, Núbia. Compartilhando aí, querida. Eu vou pegar aqui, ver, Antonelli, eu vou compartilhar uma tela aqui, ver Tá bom. se vai aparecer aí, fazer um favor, porque Ok. eu vou botar, deixa eu ver se aparece. Apareceu aí? Tá. Bom, apareceu, mas tá bem pequenininha as letrinhas, mas apareceu. Tá Bom, bem para mim tá pequenininho. pequeno. É, Você está no celular? tô no celular. Não sei se quem tá vendo do computador. Tô Que no aqui no celular. computador eu vejo. Eu vou pegar. Se o pessoal não conseguir acompanhar a leitura, dá pelo menos para Tá acompanhar bem. pela audição, tá? Essa Tá bom. passagem aqui está no capítulo 11, que é a passagem da Torre de Babel. Uhum. Aí, num dado momento, os antigos, né, os antigos povos estavam construindo estavam fazendo uma construção que, de acordo com o discurso bíblico, eles queriam chegar até o céu. E houve lá um debate em que é interessante que eles usam sempre o verbo no plural, e não usam o verbo eu, eles usam nós, ou seja, não é Deus, é como se fossem deuses, ou então alguma representação de um grupo de entidades espirituais. Vocês vão observar aqui no versículo 7, fala, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Olha só que coisa interessante. Eles estavam com a pretensão, dizem que essa divindade, ou essas divindades estavam com medo que o homem pudesse alcançar até os céus. Aí no versículo 5 fala, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. No versículo 6, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planeja. Olha só que coisa interessante, parece que Deus está com medo dos homens. Nada poderá impedir. Será que eles vão chegar até aqui? Muito parecido com aquele mito lá do século IX antes de Cristo, quando Homero ele fala a questão da origem dos deuses. E num dado momento da origem dos deuses, isso no ano 900 antes de Cristo, ele fala que existia um grupo de seres que eram homem e mulheres ao mesmo tempo e eram muito rápidos, muito velozes, eles queriam invadir o templo, né? Onde estavam os deuses. Então Zeus com Apolo consegue fazer os raios dividirem no meio e vai colando, né? E vai ao mesmo tempo separando o homem e a mulher. Dali nasce o mito que a gente fala, o mito da laranja, né? Isso Sócrates conta lá no Banquete. Ele conta essa passagem que era muito comum, era como se fosse uma história popular na Grécia. E parece que aqui eles estão pegando alguma cola, porque esse escrito ele é por volta do ano 600 a.C. E o mito grego é do ano 900 a.C., 300 anos antes desse ser escrito. Parece que, mais uma vez, assim como houve com a epopeia de Gilgamesh,
Mais uma vez, o Velho Testamento está imitando alguma coisa lá das outras posturas. Mas o que é interessante também, que é digno de nota, esse versículo 6 que fala em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está com medo do homem? Estranho, né? Deus com medo do homem. Mas isso que já é estranho vai ficar mais estranho ainda, porque no versículo 7, vamos observar a tradução, os verbos que são utilizados. Nós pegamos várias traduções e todas essas traduções estão no plural, não está no singular. Por quê? No versículo 6, ele fala, e disse o Senhor, com S maiúsculo, Deus, Jeová, Javé, seja o que for, como você queira chamar, os espiritualistas chamariam de Cristina Christ, a cabala judaica chamaria de Christ, e aqui no versículo 7 fala, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha só que coisa interessante. Venham. Peraí, o Senhor está falando venham, então ele está falando que tem mais gente. Desçamos. Ou seja, ele está usando o verbo no plural. Não sou eu, Deus, que vou descer. Vou descer uma patota. Será que são os anjos? Serão os serafins? Serão os arcanjos? Serão os Elohim? Ou Deus está se colocando como se ele fosse uma coletividade? É do Espírito Santo, como dizem alguns colegas pastores? Aí ele vem e fala, confundamos a língua que falam. Aí nasce aquela ideia da Torre de Babel. Cada um vai falar uma língua diferente. Quer comentar até aí, Antonielli? Lembra dos seus estudos bíblicos? É porque é engraçado que eu lembro nos meus tempos de evangélico, tanto que eu me questionava isso. Que eu falava, aí ele falava assim, é o Espírito Santo, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas assim, não me fazia sentido. Ele pensa assim, tem alguma coisa aí que não está... como que Deus vai temer o homem? Né? Esses plurais. Sempre foram coisas que mexeram muito com a minha cabeça, né? Porque, enfim, a ideia da trindade em si já era uma coisa que eu nunca entendi, assim. E você lembra da explicação dos pastores, Antonielli? Lembro, falava-se, né, que era Jesus, era Deus e Jesus, Espírito Santo. Deus, Jesus, Espírito Santo. Então era Jesus e Espírito Santo, né? Que eles falavam, olha, Jesus está desde o início do mundo, Jesus participou da criação. Era a explicação que a gente tinha, né? Teologicamente, simplificando, é isso que eles falavam, né? Olha, Cristo está desde o início do mundo. Igual quando tem aquela passagem que diz assim, façamos o homem à nossa imagem, né? Tem lá também isso. E é porque Jesus estava lá, porque o Espírito Santo estava lá também. Era o que eles diziam, né? Mas era uma coisa muito redundante, né? Um Deus que ao mesmo tempo é três e é um só. E não sei, nunca me... Sempre me como é que fala o termo? É como um quebra-cabeça que está faltando peça, sabe? A explicação, eles falam e nunca não fazia sentido, né? Isso aí, gente. As explicações são as mais... são várias, tá? Uma delas é a questão da escrita por mãos diversas. Quem escreveu esse livro não foi só Moisés. Aquilo que a gente chama de corrente sacerdotal. Tem uma corrente elohista e uma corrente javista. Então, seriam 4 mãos. Então, alguns falam que, de repente, está falando sobre vem esses grupos diferentes. Alguns podem defender essa ideia da trindade, só que essa ideia depois é abandonada, porque no decorrer da Bíblia nós vamos observar Javé, Deus, falando como unidade, não falando mais como trindade. E o mito de trindade não existia nessa época, tá, gente? O mito de trindade foi inventado pela teologia moderna, no século II, no século III, que foi inventado. Aqui eu estou falando do século VI a.C. E quem escreveu não tinha essa ideia de mito de trindade, que nem existia, nem Jesus fala sobre isso. Depois é que foram inventar a questão do Espírito Santo, a gente pode fazer uma live só sobre o chamado Espírito Santo, que não é Espírito Santo, né? O chamado Santo Espírito, que a tradução hoje é diferente. O que aqui está colocando, na verdade, é que não existe como se fosse um Deus, é como se fosse uma coletividade mesmo. Os espíritos superiores, eles é que estão agindo, não é uma entidade única, né? O Cristo só, não é só Jesus.
Na verdade, são um grupo de espíritos que são responsáveis por aquele fenômeno e que ali ocorreu. E por que tem que estar no plural? Por causa do versículo seguinte. No versículo seguinte fala, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a parte da terra. Babel, que vem Babilônia, significa confusão. E aqui ele fala que eles começaram a falar várias línguas. Por que várias línguas? Porque ali existe um fenômeno chamado de glossolalia. Esse fenômeno de glossolalia ou xenoglossia é um fenômeno anímico mediúnico, onde o médium pode recordar de uma existência passada, onde ele falava aquela língua, ou um espírito pode, por intermédio dele, dar uma manifestação falando uma língua que lhe seja estranha, mas que no perispírito dele, no arcabouço espiritual dele, existe aquela informação. A Antonielli está lá numa reunião mediúnica e, de repente, meu irmão dá uma passividade pela Antonielli e começa a falar em siríaco aramaico. Mas a Antonielli não conhece, talvez, 2 palavras do siríaco aramaico. Como ela leu a Bíblia, ela deve conhecer pelo menos 2, ela conhece. Então, mas de repente, a pessoa começa a falar um montão de palavras. Quando ela volta, ela está numa manifestação inconsciente, aí o pessoal gravou, bota para ela, não sei o que está falando aqui. Aquela entidade fala, mas Antonielli não fala. Mas por que Antonielli falou um fenômeno claro de glossolalia? Porque ela provavelmente, ela certamente, numa vida pregressa, ela falava aquela língua. Em alguma das encarnações passadas. Aquele companheiro foi lá no inconsciente de Antonielli, pegou aquela informação e transmitiu a mensagem. Nem Antonielli sabia que ela falava aquela língua, mas aquele irmão falava. Então, se Antonielli, nenhuma encarnação, teve a oportunidade de falar o siríaco aramaico, nenhuma entidade vai conseguir fazer ela falar aquilo. Então, aqui nós vemos um fenômeno claro de glossolalia, em que cada um começou a falar uma língua diferente. Nós vamos ver isso outras vezes na Bíblia? Vamos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, quando fala do Pentecostes. O que acontece no Pentecostes? Pessoal, lembra aí o que acontece? Refresca aí, dona Antonielli. Antes disso, eu vou ler o comentário da Núbia, né? Que ela falou assim, na Igreja Católica também fala isso. A Igreja Católica, nessa parte aí, eles creem mais ou menos parecido com os evangélicos, né? Na questão da trindade, né? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Eles têm crenças parecidas, apesar de existirem igrejas evangélicas que não creem na trindade, tá? Se eu não me engano, aquele Ministério Voz da Verdade, se eu estiver falando besteira, só me corrija, pessoal. Eles não creem na trindade, né? Tem outros também que não creem, mas eu lembro do Ministério Voz da Verdade. Enfim, Pentecostes, né? Foi aquele famoso episódio onde os apóstolos começaram a falar em línguas diversas, né? E o pessoal ficou abismado, né? Chegaram a pensar que eles estavam bêbados, né? E foi o mesmo tipo de fenômeno, né? Que o professor acabou de explicar aí. Que nada mais é do que a glossolalia, né? Isso aí. Nós vemos também isso em outras denominações religiosas. Eu não sei, eu vim de uma igreja evangélica, eu frequentei 2 igrejas evangélicas que eram de cunho neopentecostal, onde isso acontece. E visitei também algumas igrejas pentecostais. Então, a referência que eu tenho, que eu vi esses fenômenos acontecerem muito, né? Nem tudo também era... Eu percebi também que tinha muito, como é que fala? Autossugestão, né? Mas eu já vi isso acontecer muitíssimo. Eu não sei se... Acho que a Igreja Católica também tem uma parte da Igreja Católica, se não me engano, carismática, que chama, né? Que eles também têm essa coisa de que eles falar em línguas, né? Eu não sei se existem outras religiões que têm esse hábito e creem de maneira diferente, mas é o mesmo fenômeno. Um no Antigo Testamento e outro no Novo, né? E igualmente as pessoas não compreendiam. Então, o que o ser humano ele costuma fazer? Ele tenta buscar uma explicação para aquilo, né? Ele vai mistificar, ele vai
buscar alguma coisa dentro da referência dele, da fé dele, da vivência. É o que acontece muitas vezes. Fica à vontade, professor. Ah, no Tem um TJ comentário da também. Nubia aí. Testemunho de Jeová, né? Sim. Vou pegar aqui, gente, a passagem aí que eu botei a Antonielli no fogo. A Antonielli, eu vou mandando a bola para a Antonielli, mas nem aviso a ela. Olha, Antônio, estou tocando a bola, não. Já vou e ela vai lá. Eu nem falei do Pentecoste, eu deixei ela no fogo, né? Descida do Espírito Santo, sim. Eles falam batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, é isso aí mesmo. Gente, aqui tem um pedaço da passagem, vou botar aqui, ó, de Pentecoste. Tá? O Espírito Santo desce no Pentecoste. Lembrando que o Pentecoste era uma das festas, das 7 festas que existiam entre os judeus. E ali estava justamente no período de Pentecoste. Então, que era uma das festas mais comuns entre o povo judeu. Então, fala assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Olha só, gente, veio um vento do céu forte, veio do céu, veio um som forte. Que fenômeno é esse? É mais um fenômeno espírita? É o fenômeno conhecido como voz direta, ou pneumapsicofonia. Olha só como é que tem tanto fenômeno. Nós falamos lá da glossolalia, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 6 até o 11 ali. E agora nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando ele está falando aqui no versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. É um fenômeno de voz direta. Como que esse fenômeno se dá, Cláudio? De diversos modos. Quem leu, por exemplo, o livro Missionários da Luz, o Alexandre, ele no capítulo 6, 7, ele faz um fenômeno lá de uma reunião mediúnica e todo mundo começa a ouvir a voz dele. Ele forma uma garganta fluídica, ele fala na garganta fluídica e aquele som fica no ambiente, como se fosse um megafone. Aí todo mundo ouve ali, o Alexandre como se estivesse onipresente. Ali é uma forma de se dar o fenômeno da voz direta. Não quer dizer que só seja assim, mas é uma das formas que os espíritos fazem o fenômeno da voz direta. No plano material, eles só ouviram a voz. No plano espiritual, André Luiz estava vendo como que ele operou aquele fenômeno. Então, aqui, todo mundo ouviu esse som, significa o quê? Que eles estavam, naquele momento, em sintonia, e todo mundo conseguiu ouvir. Outros lugares tem passagem começa? Tem. Quando Jesus foi batizado, lembra o que aconteceu quando Jesus foi batizado? Você lembra, Antonielli? Lembro. Teve lá uma viram, voz? né? Sim, exatamente. Viram uma forma como de uma pomba, né? E aí eles escutaram a voz. Esse é meu filho, a quem me comprazo, né? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Aí todos estavam ali e escutaram. Ou seja, mais uma vez, fenômeno de voz direta. Então, quem fala contra a doutrina espírita, gente, tem que rasgar a Bíblia, tá? Se algum evangélico falar, mas esse negócio de fenômeno espírita é do diabo. Então, a Bíblia é do diabo do começo ao fim, gente. Porque de fenômeno espírita que tem na Bíblia, se você rasga o fenômeno espírita, a mediunidade, o animismo, você vai ter que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia está repleta, gente. É o diabo, então. Se for essa temática, mas não para por aí, não, vai piorar. E viu o que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Língua de fogo? E parou e pousou sobre cada um deles. Esse fenômeno também era muito comum na época de Kardec. Esses fenômenos de pirotecnia, digamos assim, que também são fenômenos de aparições constantes. Nós vamos observar, por exemplo, a escrita direta no almoço, na janta, né? no CA lá de Nabucodonosor, quando aparece aquele dedo de Deus e risca lá, Mene, Mene, Sekel, Ofarsim. E ele fica ali aflito e chama o profeta, chama Daniel para ele poder interpretar, e Daniel chega para ele e fala, olha, Mene, Mene, ou seja, julgados estão os seus dias, e lhe serão tirados. Tudo isso. E tanto que ele depois perde a guerra e vai ser morto. Então, ali existiu um fenômeno de quê? De escrita direta. Os 10 mandamentos foram recebidos o quê? Escrito o quê? Na pedra. É um fenômeno de quê? Escrita direta.
sem o recurso do médium psicógrafo, mas existe um médium de efeitos físicos que doa ectoplasma para poder operacionalizar esse fenômeno. Tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quer coisa mais clara do que isso, gente? Cada um falava uma língua diferente, conforme o Espírito os capacitava. Que Espírito capacitava? Era o Espírito Santo? Eram os Espíritos. Lembra lá do Velho Testamento que nós acabamos de ler? Desçamos sobre eles. Era o quê? Os Espíritos que deram manifestações. Aquele exemplo que eu usei aqui com a Antonielli, que eu falei, um Espírito veio e começou a falar esse língua aramaico com a Antonielli. A Antonielli serviu de médium e começou a falar uma língua que lhe é estranha na existência atual. Mas na existência anterior, em existências anteriores, não lhe é desconhecida. Aqui o que estava acontecendo? Mais uma vez, o fenômeno de glossolalia ou xenoglossia. Os espíritos estavam falando de uma língua diferente. Mas claro, isso aí também é um fenômeno de psicofonia? Sim, é um fenômeno de psicofonia conjugado com glossolalia, quando você dá a passividade, ao mesmo tempo você está falando em outras línguas. Esse fenômeno é medianímico, porque ele pode ser de um espírito que está intuindo, como ele pode ser de um fenômeno anímico do médico que está relembrando daquelas experiências pretéritas, tá? Tem um comentário aí da Núbia, Antonielli. Aí ela está confirmando que eu falei lá que eu estava na dúvida da questão da Igreja Católica, né? Se era mesmo. Ela falou sim, renovação carismática que fala. Então, muito obrigada pela colaboração. Isso mesmo. Eles parece aqueles evangélicos mesmo, aquele pessoal é bem agitado. Eu lembro que eu tive um amigo meu que ele era católico, ele comentava, mas como eram umas conversas um pouco, eu fiquei na dúvida. É verdade, Jesus era um filho muito amado, né? Professor, realmente óculos. Não enxergando nada. Nossa, Deus. Eu aqui tenho que estar com óculos. Sem óculos eu não consigo também, não. Gente, vamos lá. Vamos continuar aqui para poder... Só para poder botar mais fogo, né? Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pessoas judaicas, pessoas gregas, outras pessoas. Aí, atônitos, versículo 7, e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, eles são galileus, como é que eles estão falando numa língua estranha? Daqui a pouco eu estou falando em mandarim, a Antonielli está falando em grego, e o pessoal, mas esses dois não são brasileiros? Eles não falam português? Por que um está falando mandarim e o outro está falando em grego? Ou seja, através da inspiração é que está falando mais fenômenos mediúnicos na Bíblia. Ok? Vamos ver mais? Vou pegar aqui uma outra passagem da Bíblia, que está lá, quem tiver a Bíblia em mão, gente, pode pegar também a Gênesis, capítulo 18, quem quiser pegar aí. Vamos ver um caso de agênere. Será que todo mundo sabe o que é um agênere? Todo mundo sabe o que significa agênere? Sabe? Eu não estou lembrando, não. Vai me pegar. Vai me pegar, ó. O pessoal está estudando aí. Seja bem-vindo mais quem está chegando aí, gente. Dá uma boa noite para poder saber quem é que está aí. Tem mais gente na sala. Só para a gente saber quem é que está na sala. Dá para ver só a Núbia e o Leonardo. Mas tem mais gente, tá bom? Aí pede para dar um bônus, só para eu poder identificar quem é que está presente. Sejam bem-vindos. Gente, o que é um agênere? Agênere, na verdade, o nome A, que é a aparência, gene de gênero, é a aparência humana, a aparência de homem, mas não é um homem. A aparência de uma pessoa, mas não é uma pessoa, na verdade é um espírito. É um nome que se dá desde a antiguidade, depois Kardec vai adotar também esse nome lá na Gênesis, no capítulo 18, no capítulo 19 da Gênesis, Kardec vai tratar desse assunto. É uma aparição longa. Tem um livro que os nossos irmãos evangélicos não têm,
mas que está na Bíblia Católica, que fala de Tobias. Não sei se a Antonielli conhece o livro de Tobias, que ela é mais da igreja evangélica. O pessoal que é evangélico considera o livro de Tobias assim, um livro apócrifo, né? Não gosta do livro de Tobias. Os nossos irmãos católicos não têm na tradução. O que é o livro de Tobias? Você sabe, Antonielli? Não, nunca li. Eu já ouvi falar assim, mas eu nunca li o livro de Tobias, não. Ele é um personagem que tem que sair de uma cidade para uma outra cidade para cumprir uma promessa. E ele, de repente, encontra uma pessoa, um varão, e ele vai ficar durante uma semana com essa pessoa. E depois, lá no decorrer, lá no finalzinho, ele descobre que, na verdade, não era uma pessoa, era um Elohim, era um espírito. O espírito ficou durante uma semana materializado com ele. Dormiu, comeu, bebeu, fez necessidades físicas, não fala, né, lá, mas com certeza uma semana deve ter feito alguma necessidade física, fisiológica, normal. E depois ele descobre que não era uma pessoa, era um espírito desencarnado. Isso é uma gênere. Ah, mas eu não acredito não, porque só na Bíblia Católica, na Bíblia Evangélica, não tem nenhum caso de agênere. Será que não tem? Tem um montão. Vamos citar algum aqui? Vamos ver se tem ou não. Quem tiver com a Bíblia aí pode pesquisar lá no livro da Gênesis. Eu vou aqui compartilhar o texto. Quem tiver com a tela muito pequenininha, de repente não dá para enxergar, mas vale mais a intenção, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Cadê você? Aí, olha o texto aí, gente. Nem vou tentar, porque eu não estou... Eu estou botando aqui a tela que eu estou no computador, aí aumenta a tela. Quando a tela está pequena, não dá para ver também, não. Aí aumenta a tela e dá para eu ver. Os 3 visitantes. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, ou seja, meio-dia, tá? O dia do judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Ele é separado em espaço de 3 horas. Primeira, segunda, terceira e quarto período de hora, e cada hora é chamado primeiro, segundo, terceiro, aí vai unodécimo, duodécimo. Aí à noite começa o quarto de hora, que é da noite, tá bom? Aí apareceu no pináculo do dia, ou seja, meio-dia. Uma materialização, costumeiramente, ela se dá à noite. Por que não de dia, Cláudio? Lá no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, o pessoal da sexta-feira está estudando aí bastante, Laboratório do Mundo Invisível, sabe-se que a luz branca ela queima os eflúvios. Então é muito melhor que haja uma materialização à noite do que de dia. Por que o espírito aparece lá, assombração, meia-noite? É porque eles gostam de assustar e meia-noite todo mundo tem medo? Não. É porque esse período da noite é muito mais propício. Mas aqui aconteceu justamente o contrário. Apareceu o sol a pino, ou seja, meio-dia. É como se estivesse falando agora, eu vou mostrar para vocês quem manda aqui, como é que esse médio aqui é bom. Quem é o médio? No caso, Abraão e Sara também. Aqui tem até aquele caso da fofoca de Sara, né? Sara lá vai querer agradar, vai ficar do lado de fora da tenda botando o ouvido para ouvir a conversa dos outros. Sara meio dá uma de fofoqueira aqui, quem lembra da passagem. Aí no versículo 2 fala assim, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Ele estava na entrada da tenda, daqui a pouco ele viu 3 homens em pé e falou, opa, o que é isso aí? Que gente é essa aí? 3 pessoas vindo, né? A princípio. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Opa! Ele viu 3 pessoas, foi lá, saiu da tenda, foi até lá e se curvou em respeito. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo meu servo sem fazer uma parada. Pelo seu servo sem fazer uma parada. Ele reconhece que ali aqueles visitantes eram seres espirituais. Que hoje nós chamamos de santos, ou, perdão, de anjos, mas naquela época ele chamava de Elohim, ou as pessoas leem Elohim, mas é Elohim, que é o nome, a tradução correta. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Mas o espírito precisa lavar pé, gente? Precisa descansar? Por que então que ele fala isso, né? Na verdade, era um espírito materializado. Era, como eu disse, um agênere, tá? Bom, vamos lá. No versículo 5º, vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo.
está bem, faça como está dizendo. Repetiram. Espíritos materializados eram espíritos superiores, foram confundidos como anjos, lavam os pés, bebem água e comem. O que é isso, gente? É uma gênere. É uma materialização mais longa. Jesus ficou durante 40 dias, era uma gênere. 40 dias praticamente materializado, aparecia e sumia. Durante os 40 dias que os católicos falam da quaresma, é aquela data do carnaval, 40 dias para poder fazer a Páscoa. Então, isso aí é o quê? É um fenômeno espírita, de materialização a longo prazo, que ficam mais tempo. E eles se alimentam, eles conversam de uma maneira muito simples. Aí fala, Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas de melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Opa, peraí, eles vão comer. Então vai lá, faz alguns pães. Então quem tem dúvida que eles vão comer ou não, então manda lá a Sara fazer lá a comida e Sara vai lá e vai fazer lá o pão lá para que os espíritos possam, digamos assim, se alimentar, tá? Mas não vai parar por aí, não. Vamos ver aqui mais a continuação da passagem. Em que, deixa eu botar aqui, ó, materialização. Pronto. Deixa eu adicionar aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Um servo que se apressou em preparar. E trouxe, então, coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Okay? Os 3 estão comendo. Lembrando que os 3 não são pessoas encarnadas. São 3 desencarnados. São aparições. Eles estão comendo coalhada, leite, novilho, até carne, tá, gente? É um espírito e não é vegetariano, tá? É espírito superior, é mensageiro, é anjo e não é vegetariano. Então, quem acha aí que vegetariano já é santo, vamos prestar atenção, tá, gente? Tem vegetariano que não é, como tem pessoa que é carnívora que também é pessoa gente boa também, né? Vamos lá. Eu não sou vegetariano, não. Gostaria de ser, mas não sou, não. Aí eles perguntaram, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Olha só. Sara estava lá na entrada da tenda, ouvindo, e eles falaram, tendo que Sara tinha aí, se não me engano, 99 anos, é isso, Antonielli? Se não me engano... Desculpa, eu não prestei atenção, parei para ler aqui o comentário, perdão. Sara tinha... Quantos anos Sara tinha, mais ou menos? 99 anos, será? Eu não lembro exatamente, mas ela era bem idosa, mais de 80. Ela era bem... Tanto que quando ela ouviu isso daí, ela meio que, né? Questionou, né? Isso. Tanto que no versículo seguinte, ela fala, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Ela fala, mas peraí, eu não posso mais ter filho? Eu não tenho mais nenhuma condição fisiológica para ter. Eu fui lá, fiz lá uma experiência, fui lá no médico, e o médico falou para mim que não tinha como. Tá? Bom, por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora, e sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Então ele faz uma profecia que Sara ia ficar grávida e teria um filho. É que vai nascer Isaac, tem toda aquela construção. Uhum. Que é claro que tem interpretações diversas, né? Chegou alguém aí, dona Antoniela, quem chegou aí? Oi, Ednei, boa noite. Vou passar meu Pix para ele, esse rapaz está sempre trabalhando. Passar meu Pix para ver se ele dá uma forcinha aqui para mim, né? Cheio de cliente, trabalhando a beça, fazendo show e tudo quanto é lá. Daqui a pouco vai ser convidado para o Rock in Rio. Pô, falar com ele para fazer. Bom, aí nós vamos ver mais um pedaço aqui do trecho para poder compartilhar. Vamos lá. Aqui, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui para poder ver. Bom, existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Os espíritos responderam: voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Aquele negócio de falar para o espírito, tentar negar para o espírito, não tem como, tá? Não adianta. Está tentando enganar seu mentor espiritual? Não tenta, gente. Ele lê pensamento. Como é que você vai enganar alguém que lê pensamento? Não tem como. Não, é impossível, né? Quando os homens se levantaram para partir, avisaram lá embaixo Sodoma. Abraão os acompanhou para desperdício. Ou seja, eram entidades, espíritos, não eram espíritos, digamos assim, atrasados, eram espíritos evoluídos, mensageiros de Deus, que foram lá passar uma mensagem, ficaram algum tempo com ele, depois vão ficar uma noite inteira lá com Abraão, ou seja, se alimentaram, comeram coalhada, beberam leite, comeram novilho. Entidades espirituais. Isso é a prova cabal que era um agênito. Mas o fenômeno espírita de materialização na Bíblia. Tá? Chegou mais algumas pessoas aí, ó. Cláudia Vaz. Boa noite, querida. Cláudia. Seja bem-vinda. O Ednei cumprimentando. E a Cláudia aí faz uma pergunta aí. Gostaria de saber se criança, bebê pode ir ao cemitério. Minha filha quer saber. Bom, poder, eu creio que pode, né? Não é uma coisa assim proibida. Eu digo a você que não é necessário, né? Em que sentido? Os nossos irmãos espirituais, quando eles desencarnam, a gente pode alcançá-los através de uma boa prece, né? Mas dizer que é proibido, igual às vezes tem pessoas que têm crença que falam, é mau agouro, essas coisas assim, não. Entendeu? Mas é isso. Não tem pessoas que sentem essa necessidade, né? Por isso que eu digo assim, quando às vezes as pessoas me perguntam, tem alguns espíritas radicais que falam, não pode, não tem nada a ver. Se aquilo vai acalentar a pessoa, ela ir até o cemitério, visitar, se aquilo vai trazer algum tipo de conforto, entendeu? Mas a instrução que a doutrina espírita nos traz é essa, de que você pode fazer a sua prece em casa e o irmão vai estar recebendo. Agora, essa questão de fazer mal, como algumas pessoas dizem, não. Entendeu? Vai muito da sintonia de como se você está bem ou não, você vai estar bem ou mal em qualquer lugar. Não faz mal, né? É isso. Não sei se eu me fiz entender. A América está sempre antenada. É isso mesmo, tá, Cláudio? Não é aconselhável. É proibido, nunca, nada é proibido no doutrina espírita. Você pode fazer o que quiser, só que você vai arcar com a responsabilidade. É a mesma premissa de Paulo. Tudo me é lícito, tudo é livre. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo me convém. Tá? Nós vamos responder. Eu posso chegar a pegar uma arma e atirar em alguém no meio da rua? Posso. Posso atirar em qualquer um. Só que depois eu vou ser preso, vou ter que pagar por aquilo que eu fiz. Na outra encarnação, vou ter que reencarnar para poder ressarcir. Ou seja, é uma confusão danada para a justiça divina, para a justiça humana e para a justiça divina. Poder eu posso? Posso. Mas não é nada conveniente. Tá? Aqui no caso da criança, pode levar. Mas, como diz Antonielli, nós não aconselhamos, não. Ali, eu sou médium vidente, gosto de cemitério, tá, gente? Segunda-feira eu trabalho numa escola, trabalho em Porto Belo, uma cidade turística aqui de Santa Catarina, muito bonita, uma das cidades mais lindas, e tem uma igreja assim do lado, do lado não, é tipo uns 30 metros mais ou menos, 20, 30 metros ao lado. É uma igreja que é histórica, e tem lá um barco lá dos marinheiros na frente, uma praia bonita, a praia mais longa aqui de Porto Belo. Tem uma câmara mortuária do lado, que é aquela câmara bem antiga, aquela coisa lá de 1900 e pouco, e tem um cemitériozinho ali no fundo, bonito. Então, de vez em quando, eu vou lá. Aí eu faço uns vídeos lá, mando umas fotos para minha esposa, ela fica, pelo amor de Deus, não manda essas fotos para mim, não. E de vez em quando eu fico vendo alguns espíritos lá. Esse dia eu estava vendo um senhor oferecendo flores. Entrou lá, passou por mim, não falou, parece que nem me viu, né? Passou por mim, pegou um montão de flores e entregou assim numa cova lá. Aí eu cheguei perto assim, olhei assim, tá tudo bem, daqui a pouco o senhor sumiu. Eu falei, era uma entidade. Um espírito desencarnado, entrando lá no cemitério, oferecendo flores, que eu acredito que talvez era uma senhora, tinha desencarnado em 1960 e pouco, eu fui lá depois olhar a placa, curioso, né? Não vai perder essa oportunidade. Como se fosse o viúvo dela, desencarnado, visitando o túmulo dela
que estava também desencarnada. Eu não sei se ela já está reencarnada, não sei o que é, mas ali foi uma questão curiosa. Então, ali foram coisas boas, eu vejo coisas boas ali. Mas tem outros que tem coisas que não são muito interessantes. Quereu lá, por exemplo, Libertação, André Luiz descreve, a Patrícia escreve muito lá no livro Violeta na Janela, A Casa do Escritor, ela descreve os espíritos pendurados no muro, etc., lá no cemitério, e a criança ela absorve muito, então não é aconselhável, tá bom? Mas proibido jamais, tá? Preciso no cemitério, levar no túmulo e minha filha quer levar. Uma vez, eu levei a minha menina estava com 7 para 8 anos, a minha avó desencarnou e ela era muito apegada com a minha avó, né? Mora todo mundo perto. E aí ela ficava com aquilo, ô mãe, onde estava a Maria? Aí eu tentei explicar, eu orientei. E aí um dia eu passei em frente aqui ao cemitério da cidade, que tem um parquinho em frente ao cemitério. Aí eu estava passando, ela estava brincando. Falei, eu vou te mostrar onde é. Eu entendi que naquele momento a minha filha tinha essa necessidade de entender, né? Ela já sabia muito bem que ela pode fazer as preces dela em casa, conforme a gente faz no Evangelho, ela participa muito. Eu levei, ela olhou, pegou uma florzinha, botou ali, falou: toma, vó Maria, tô mandando uma florzinha para a senhora. E foi. Para ela fez bem, naquela situação, entendeu? Mas é assim, em outra situação eu não levaria, entendeu? Por isso que eu falei, é muito questão de sintonia, enfim, eu acho que isso é muito pessoal. Entendeu? Aquele momento ali para ela foi importante por isso, que eu acho que na cabecinha dela, no psicológico dela, fez algum sentido, entende? Mas é isso. Gente, se Não tiver, acho. se for obrigatório, não tiver outra saída, pode levar, faz uma prece e Sim, pronto. Aqui nós estamos exato. falando o seguinte, quando você tem opção. Se você não tem opção, não vai fazer mal. Sua intenção é boa, tá? A Cláudia está agradecendo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui Aqui o Edney fez um comentário também, ó. Minha mãe adora andar por cemitérios. Eu adoro, gente. Eu sou meio. Porque eu gosto de ficar vendo os espíritos lá. Tem uns que não sabem que estão desencarnados. Eu gosto assim de. Esse, por exemplo, foi uma coisa interessante que a gente não vê em nenhum livro espírita. Então, a evidência, as coisas que eu vejo, as conversas que eu tenho com os espíritos, são coisas que não tem em nenhum livro espírita. Então, acrescenta para mim. Tá? Essa passagem, por exemplo, de um espírito desencarnado visitando o túmulo, né, do desencarnado, da pessoa que está desencarnada, eu fiquei ali sem saber o que estava acontecendo. Não sei se ela já está reencarnada, ou se ele não tem sintonia com ela, se ela é mais superior do que ele, não sei. Mas é uma coisa interessante que você não encontra em alguns livros espíritas, tá? Aqui nós temos o nosso amigo William, seja bem-vindo. O William é jornalista, escreve de maneira extraordinária e hoje está aqui conosco, lá do GESPA, né? Estudou lá no GESPA com a gente, dando aí as nossas saudações gonçalenses. Seja bem-vindo, William, que legal, seja bem-vindo. É a gratidão eterna. Ele é estudioso, bastante estudioso. E nós temos um recado aqui, o Antonielli, não sei se você sabia, ó. Núbia, eu também estou fechado com você, Núbia. É o meu único também. O único amigo rico também Não sei se a Antonielli sabia. Eu estou sabendo agora, bom saber. Passar o nosso Pix para a Edney, que. Sabe, exatamente. Para ontem. Vamos ver a Cláudia aqui. Vamos lá, Antonielli, comenta aí. Cláudia, também sou vidente. Meu filho veio me dar um recado, deitou do meu lado na cama e eu estava dormindo. Ele falou que eu não precisava me preocupar com o irmão dele, que ia dar tudo certo. Olha que bonito. É bom esse. Você é vidente, Antonielli, ou não? Você também tem mediunidade. É vidente ou não? Sim. Então, sou. Mas o que acontece? Ultimamente, eu tenho mais escutado do que visto, mas vejo também, entendeu? Vejo também. Inclusive, quando eu era criança, minha mãe não está aqui hoje, né? Era difícil. Eu tinha muito medo. Mas, ultimamente, eu não sei se faz parte do processo quando a gente começa...
Porque eu tive muita dificuldade, até mesmo depois que eu comecei a estudar doutrina espírita, eu tive muita dificuldade de lidar com a mediunidade. Então, teve uma época até que bloqueou. Eu não tinha. Na época eu perguntei para o senhor se era normal, o senhor falou que às vezes acontecia, que às vezes a espiritualidade, por algum motivo, acha necessário. E aí eu eu escuto nitidamente, eu sinto a presença, eu sei se é homem, se é mulher, se é criança, é uma coisa assim absurdamente, simplesmente como se eu entrasse em conexão, sabe? Ultimamente tem sido isso. Eu me conecto e eu sei exatamente. Mas vejo também. Mas ultimamente tem sido mais assim, como se eu entrasse no campo literalmente a gente se conecta. Eu acho, não sei. Eu tenho passado por esse desenvolvimento. Mas engraçado, eu não sei explicar o porquê. Quando eu era evangélica, eu mais via e conversava, assim, vendo. Não sei explicar se o senhor que tem mais experiência tem alguma explicação para isso. Hoje em dia eu escuto. Tem? Pode falar. Estava aberto, né? Aí está aberto, porque na verdade o evangelismo, a própria Umbanda também, por estranho que parece ser coisa muito diferente, mas são bastante, se identificam em alguns pontos, eles acabam promovendo quase que sem percepção um tipo de fenomenologia que a gente chama de coercitiva. É um desenvolvimento coercitivo da mediunidade que pode trazer alguns malefícios, tá? Então, ali no culto, na música, nos batuques, seja o que for, ele está quase que obrigando você a ver aquilo. Então, por isso que a pessoa que está lá no evangelismo, ela acaba vendo mais. Eu, por exemplo, comecei com 6 anos de idade a ver, e as minhas maiores visões foram na igreja evangélica. Eu discutia com o pastor. Que o pastor falava, mas o anjo está aqui. Eu falei, mas que anjo, pastor? Um anjo será? Não é anjo, não. Eu vi um senhor branco, assim, eu só via os espíritos volitando, voando, para mim era voando, né? E todo mundo com aquele paletózinho branco, um jaleco, mas não tinha asa, não. Mas é um anjo, não era anjo, pastor. Aí, na hora que o senhor botou a mão, a pessoa curou, tinha a pessoa lá que estava aleijada, começou a andar, mas eu vi uma pessoa lá que não foi o senhor que curou, não, pastor. Quem curou foi um velhinho que estava ali do lado lá, que ele fez lá um negócio lá com a mão, e saiu o negócio da mão dele lá, e a pessoa saiu curada. Aí o pastor, não, mas não foi, não foi anjo, não, porque ele não tinha asa. E o pastor queria, eu era teimoso pra caramba, né? Ele teimasse, aí que eu teimava mais ainda. E discutia com o pastor, e falava, não é isso. Era muito comum, via muito mais do que hoje. Tanto que quando eu estou numa reunião mediúnica, quando eu estou em prece, aí que eu vejo com muito mais facilidade. Se eu me concentrar, aí eu paro, estou aqui conversando, não estou vendo nada. Se eu me concentrar durante 1 minuto, eu consigo ver, por exemplo, a hora da Antonielli, consigo identificar se tem uma entidade ali atrás da Antonielli ou não, se eu me concentrar. Aí eu consigo perceber. Aí eu faço a leitura áurica desse modo, a partir de uma concentração em estado elevado de consciência. Normalmente, conversando, pode até acontecer. De vez em quando eu levo um susto, de repente eu vejo alguém que está me sentando, daqui a pouco eu vou ver que não é espírito, é uma pessoa mesmo, que não é uma pessoa, é um espírito ao nosso lado, mas assim, mais normal, digamos assim, né? Gente, tem um montão de comentário legal, mas pena que vocês vão comentar logo no finalzinho, né? Leonardo fez uma colocação muito legal. Pena no finalzinho que vocês vão... Legal se fosse desde o início essa tomada, que ia ser legal, né? Leia pra gente, dona Antonielli. Sim, a destruição de Sodoma e Gomorra foram ocasionados fenômenos mediúnicos, intencionais ou por questões naturais, de natureza? Isso aí vai ser o nosso tema da semana que vem. A gente vai falar de Sodoma e Gomorra. Se vocês perceberam, se eu botar aqui, só para vocês perceberem aqui, ó, na visualização de tela, que a gente eu parei a leitura. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu acho que dá. Eu parei a leitura, porque vai ser o estudo da semana que vem. Ó. Aqui, ó, Abraão intercede por Sodoma, tá vendo? É o nosso estudo da semana que vem. Vamos falar sobre Sodoma e Gomorra e depois sobre o episódio de Ló. Mas o que eu posso te adiantar desde já, Leonardo, posso dizer com toda certeza, não foi um fenômeno mediúnico intencional. Tá? Os espíritos não iam provocar aquilo. Ali foi um fenômeno natural que foi atribuído uma origem sobrenatural. O caso da mulher de Ló, que foi congelada, virou lá uma estátua de sal, na verdade ela foi pega pela fumaça de um vulcão que tinha entrado em erupção. E a fumaça petrifica a pessoa. Para eles, virou uma estátua de sal porque olhou para trás, desobedeceu o Senhor. Mas, na verdade, ela foi petrificada como os cidadãos de Herculano, os cidadãos
onde foi onde o vulcão Vesúvio, né, eclodiu de Pompeia. São as duas cidades, né? Herculano e Pompeia, tá? Aqui o Edney falou que aqueles casos que eu contei, né? Será que ele acha que está encarnado? Provavelmente, tá? Provavelmente. É como eu falei, fica na teoria, porque eu não conversei com ele, eu só vi o episódio, né? Eu nem sabia que ele era desencarnado, né? Acontece isso muito comigo. Há 44 anos que eu vejo espírito e ainda me confundo. Raramente eu sei que isso é um espírito mesmo, só vou descobrir depois. Fui em Porto das Caixas, quem conhece aí São Gonçalo, né? Aí vim de um ônibus, de lá de Porto das Caixas até Alcântara, conversando com a menina lá, gente boa, conversando pra caramba. Quando chegou mais de Alcântara, ela levantou e passou pela roleta. Só que ela passou, a roleta não parou. Não, ela passou, se atravessou pela roleta. Aí eu estava assim na janela, né? Virei o pescoço para ver para o lado de fora. A menina não saiu do ônibus. Eu falei, ué, que é isso, gente? A menina passou pela roleta, não balançou a roleta, desceu, mas não apareceu. Ela olhei para dentro do ônibus, ela não estava dentro do ônibus e não estava do lado de fora. Aí que eu fui ver que eu estava pagando um mico de mais de 40 minutos conversando com uma entidade. E todo mundo falando, olhando para mim, estranho, falando, ih, esse cara é doido. Imagina aqueles bêbados que ficam conversando com os outros, só que eu não estava bêbado, mas estava conversando com a entidade lá. Paguei um mico, nem mico, né? King Kong. Aqui a Nubia falando que vai proibir o velório de desencarne porque ela não vai. Eu também costumo falar com o pessoal, gente, eu não proibi, não. Pode ir no meu velório, quem quiser, numa boa. Mas só que eu não vou, tá, gente? Então, meu corpo pode até estar, apesar que eu doei tudo, né? Já doei pele, o que for, o que servir pode pegar. Talvez nem corpo tenha. Quem quiser pode ir, mas eu não vou estar lá, não, porque eu vou estar, tem muita coisa para fazer, não vai dar para ficar lá, não. Né? Aqui o Edney está falando aqui da riqueza dele, né? Ainda bem que estou usando o meu pingente de selenita. Que ele está rico, né? A Núbia descobriu, né? Aqui a Núbia falou que disse para os filhos dela que ela não quer o velório, né? Cláudia Margarete está tendo visões de vultos em nosso quarto, praticamente todos os dias. Conselho, né? O conselho é aquele que você conhece muito bem, né, senhor Edney Mesquita? A frequência, a casa espírita, a leitura, não sei se vocês fazem o culto, se faz, continua fazendo, e quando ela puder, está frequentando uma reunião de estudo mediúnico, né, lá na UME, acho que você não está frequentando na UME, se não me engano, ou qualquer outra casa séria, tem um montão de casa aí que não é séria, né, para que possa, de repente, verticalizar, porque as visões, ela pode ser visões boas, como também visões ruins. Então, se a pessoa não tiver uma certa verticalização no seu estudo, uma canalização, ela vai começar a ver outras coisas ruins. Eu já tive a oportunidade. Eu lembro que na década de 80, se não me engano, eu vi uma entidade, eu fui atacado por duas entidades, eu fiquei furioso por eu ter sido atacado, não pelo ataque dos espíritos, eu fiquei com medo terrível, parece que gelou por dentro de mim, meu osso estava gelado, medo, e eu não tenho medo de espírito. Eu falo até a assombração, eu vou lá para ver a assombração, nunca tive medo de espírito. E aquelas duas entidades me deram um susto, mas um susto brabo. Quando eu estava acordando, eu durante o dia fiquei meio tonto, falei que não conseguia nem trabalhar direito, e eu sentia como se eles chegaram perto de mim, é como se estivesse sugando, sabe, gelando o seu corpo de dentro para fora, a gente vê nesses filmes, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei durante meses. Aquelas entidades eram entidades assim, monstruosas, pareciam Andrade, etc. Anos depois eu estava vendo Harry Potter. Aí tem lá o Prisioneiro de Azkaban, não sei se quem conhece aí Harry Potter, tem uma cena lá que ele está no trem e aparece aqueles... Dementadores? Não é? Dementadores, se eu não me engano. Era aquilo que eu tinha visto, gente. Só que com anos e anos de antecedência. Eu falei, caramba, foi um troço desse que eu vi. Foi um troço desse que me deu um susto que eu fiquei durante meses. Eu não sou de me assustar. Eu sou de... tem lá, espírito, eu vou lá e vejo, converso lá com coisa ruim, seja o que for. Eu não sou, é difícil me assustar. Mas aquele me assustaram. Mas era o típico dementador. Eu tinha visto anos e anos antes. Eu acredito que a menina que escreveu, ela talvez tenha tido contato com uma entidade e ela escreveu e colocou aquela entidade. Ou seja, ela existe. Não é uma questão de ficção científica. É uma questão de um tipo de entidade que existe. E eu tinha tido contato com esse tipo de entidade anos antes. Né? Olha. Edney, ele sabia que fizeram uma emboscada. Meu filho ficou triste. Outro veio avisar. O caso seu, né? Foi através da evidência que houve
essa revelação, né, digamos assim, né? Também eu era evangélica porque eu não gostava de ver as coisas, né? Mas eu Gente, já não tive. gostar não adianta, né, gente? A Eu via mediunidade muito isso. é pedido para nós mesmos que pedimos, né? Fala, dona. Perdão. Não, meu mentor me corrigiu, me fui corrigida pelo meu mentor. É engraçado que eu reclamo às vezes da mediunidade, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô tendo que vigiar um pouco nisso também. A gente tem sintonia, né? E não necessariamente o bom ou o ruim, mas às vezes também não entrar em coisas que não nos cabem, né? Que às vezes a gente quer ajudar todo mundo e não se ajuda. Tem essa questão também. Eu tenho esse problema de eu preciso me ajudar às vezes. Aí o meu mentor falou assim, mas não tem o que fazer. Ele me dá umas respostas assim, eu percebo ele, a energia dele é diferente. Ele só chega assim e fala, não tem o que fazer. Aí ele fala, a solução é você continuar. Tudo passa pelo E estudo e pela realmente prática, eu tá? não quero ir. Tá dando delay, ô, Tonelli. Acho que é a internet sua. Tenta sair e voltar. A Cláudia falou que fui ao Oi? centro, tava dando delay. Deve ser a internet sua. Tá parado. Você ficou parada de repente, assim, a voz parou tudo. Agora voltou ao normal. Tá me ouvindo? Então, agora voltou. A minha Agora internet voltou ao deve ter normal. dado problema. Ficou tudo Acabou de parado, a a voz internet. Eu parou vou tudo, usar a deve palavra. ser isso na internet. Cláudia colocou aqui, eu fui Eu no vou usar palavras centro e vi as coisas que o dono. Eu não sei se é isso, não sei se eu entendi bem. O dono deve ser a pessoa do centro, é isso que você está querendo dizer, ô Cláudio? Que você viu mais. A questão de ver mais, isso não interfere em nada, nem positivo nem negativo. Se o dirigente não for médio vidente, qualquer um que for vidente vai ver mais do que ele. Tá? Isso aí. Eu, quando converso com médio vidente ou médio na casa espírita, eu encaro com extrema naturalidade que eu vejo. Daí está conversando, irmã, eu estou vendo uma entidade aqui. Eu falei, só uma? Eu estou vendo 5. Ela ficou assustada. Eu falei, você não está vendo mais aqueles que estão assim, assado? Aí ela, eu só ver também. Eu falei, rapaz, há muito tempo. Então isso não é maluquice, não. Se for, estamos nós dois nesse barco, minha filha. Estou eu e você, estamos malucos juntos. Aí ela começou a rir e depois começou a frequentar o centro. Porque viu que aquela era uma coisa natural, não era uma coisa estranha, digamos assim, né? O Edney pediu para divulgar o podcast. Só que eu não estou sabendo muita informação, Edney. Você falou a questão do podcast. O Edney vai fazer um podcast chamado Espiritismo com Lucidez. Eu acho que é no. Não sei qual plataforma, depois eu vou pedir para você falar aí, Edney. Aí ele mandou lá as perguntas lá para mim, que eu vou responder e vou botar no podcast. Aí eu ele pediu para fazer a divulgação, só que nem eu sei muito bem ainda não. Eu sei que Edney teve ideia, eu só aceitei. Falei, vamos lá, Edney, manda para mim que eu vou gravando aí. Spotify. Acho que é assim que fala. Não sei pronunciar em inglês, não, tá? Então, se eu pronunciei errado, alguém me perdoa. Eu tenho Spotify, né, que eu tenho aqui pela empresa. Eu trabalho muito com meus alunos pelo Spotify. Ele já teve um podcast, nós fizemos, depois ele parou, depois vamos continuando, né? A Cláudia aí falou que faz 2 meses, né? 1 ano e 2 meses do falecimento do filho dela, vamos orar por ele, né? Gente, então nós chegamos aí ao término. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo da mediunidade. Eu vou pedir para o pessoal, se puder, chega um pouquinho antes, já vai fazendo essas postagens para a gente poder ter mais tempo, né? A gente não ficar correndo aqui, que fico eu e o Antônio, às vezes, correndo para responder algumas coisas, comentar, né? Mas aqui a Cláudia fez mais um comentário também, fica bravo porque ele não vê nada, falou que só eu que vejo. Manda ele para a casa espírita. Aí vai ser interessante. Não quer dizer que vai ver, não, mas vai ter um contato maior com a espiritualidade, né? Gente, Eu não é gosto isso. de ver, não. Eu já me acostumei, né? Eu vejo a todo momento. E tem tempo, né? Esses últimos tempos eu estou vendo demais. Tem hora que eu fico assim um tempão, que é só audiência, só ouço. Uhum. E tem um tempo que esses últimos dias tá me incomodando demais. Tem horas que incomodam. Tem hora que eu saio, não, estou meio da rua, eu saio, me afasto, aí vou ver, não é uma pessoa que está passando, é uma entidade, eu vou me afastei da pessoa que está passando, né?
Então, no trabalho, eu vejo alguma pessoa que chega para o meu ombro, eu olho assim, né? Aí não é mais ninguém. Então, às vezes incomoda. Às vezes incomoda. Tem hora que eu estou dando aula, tem a gente lá sentado do lado do aluno, aí eu olho assim, aí o aluno percebe, né? Professor, houve alguma coisa? Aí o cara, quando eu vou falar, ué, quem é esse aluno novo aí? Aí que eu percebo que não é. Aí eu paro antes de falar, só que alguns já percebem. Né? Está vendo alguma coisa, professor? Não, é aquela mentira que não engana ninguém. Pessoal os garotos já sabem. Né? É assim mesmo. Que bom, Cláudia, que ele vai, né? Graças a Deus, que bom. Gente, Antonielli, quer fazer suas palavras finais? Só agradecer, gente, só agradecer. Eu aqui também estou aprendendo, gosto muito. E é isso. Participem, estejam por aqui sempre, né? Nós vamos aprendendo juntos, é muito bom. Gente, Curtam, obrigado aí. Isso, curta, compartilhe. Obrigado a todo mundo, tá? Ao Edney, a Cláudia, o Leonardo, o William, e tinha mais gente aí que não colocou o nome, a Núbia, tinha mais pessoas aí que mais não botou o nome, né? Mas agradecemos a todos, até sábado, no nosso estudo do Zoom, e até quinta-feira que vem, na continuação. Obrigado, Antonielli. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Boa Fica noite. com Deus, querida. Fica com Deus.